Estamos ao vivo com a doutora Marta Geller, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, para darmos continuidade a esse assunto, para você entender o que você tem de direito, né? O que o governo deve fazer com você ou como o governo deve proceder com a sua necessidade. Doutora, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com a senhora, seja bem-vinda. Oi, doutora Marta. Oi, boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruna. É um prazer estar aqui no Bora Brasil, do Linha Direta com a Justiça para o Bora Brasil. É um prazer. É isso aí. Boa, o prazer é todo nosso. Doutora, vamos lá. Nós temos aqui muitas perguntas, mas eu começo já perguntando para a senhora o seguinte: o que acontece com esse cidadão que precisa de uma perícia médica e não consegue, né? E que fica ali abandonado, precisando do auxílio, não tem acesso ao auxílio, simplesmente porque não conseguiu a perícia? Boa pergunta, Joel. As pessoas que tiveram, na verdade, durante a pandemia, quando as agências estavam fechadas, as perícias foram feitas de forma indireta. Como é que funcionava? O segurado entrava, logava no meu INSS, que é o site do INSS, é o www.inss.gov.br. Lá tinha o link para o meu INSS. Com simples 2 toques, viu, Joel? A pessoa põe o seu CPF, cria uma senha, vai responder umas perguntas que a máquina faz para ela. Ela cria uma senha de acesso e lá ela fazia o pedido do auxílio doença emergencial, que era de um salário mínimo. E para isso ela tinha que anexar um atestado médico atualizado, com CID, com o tempo que o médico assistente dela calculou para que ela teria que ficar afastada. Então, essas pessoas que receberam esse benefício até 7 de julho e tiveram alta, né, porque a previsão de pagamento desse benefício emergencial era até 7 de julho, o INSS, lá no site do INSS, já esclareceu que vai considerar, essas pessoas não precisam agendar perícia, porque o INSS vai considerar automaticamente que essas pessoas estavam incapacitadas e vai pagar a diferença entre um salário mínimo e o benefício a que elas teriam direito a partir de outubro. Então, para essas pessoas não é necessário agendamento, salvo, Joel, se elas entenderem que ainda estão doentes. Quer dizer, elas ainda estavam incapacitadas e tiveram alta médica, mas não conseguiram fazer um novo pedido administrativo, e aí o benefício foi cortado e elas ficaram sem renda e sem possibilidade de retorno ao trabalho. Muitos empregadores, e eles têm razão, eles exigem que o segurado passe antes no INSS para que tenha a alta, né? Para que fique claro que se ela realmente está capacitada. As empresas que têm serviço médico, elas podem solicitar que o seu empregado passe por a perícia do convênio que a empresa tem. Para quê? Para se certificar que esse segurado pode realmente retornar ao trabalho. Caso fique configurado que não tem condições, aí sim o segurado vai ter que ligar no 135, né, que é o telefone do INSS para fazer o agendamento, ou entrar no aplicativo do meu INSS pelo celular ou pelo site. O problema, Joel, Bruna, é para aqueles que não têm acesso digital, né? Aí realmente fica só o telefone 135. Eu estou entendendo o seguinte, doutora. Aquelas pessoas que foram afastadas e que o INSS bancou aquele início do afastamento, tudo bem. E que puderam retornar ao trabalho, tá ok. Vão passar a receber da empresa dali para frente. Agora, quem não teve condição de retorno, né? Como a senhora bem colocou, eu fiquei afastado alguns meses, recebi do INSS ou do governo, e dali para frente eu deveria voltar ao trabalho e começar a receber novamente do meu empregador, do meu patrão. Só que se eu não tiver essa condição para retornar, eu preciso estender o auxílio, né? Acho que o problema está aí, né? Quem não consegue retornar ao trabalho, porque você não sabe se vai receber do patrão ou se continua recebendo do INSS. Não é verdade? Acho que tem muitas pessoas nessa condição, doutora. Sim, é isso mesmo. Fica no que a gente chama de limbo previdenciário. São 169 agências que vão fazer perícias médicas, e dessas 169, 111 já
se encontram aptas. E parece que a partir de quinta-feira os peritos são obrigados a retornar ao trabalho. Se eles não retornarem, se não estiverem presentes para fazerem as perícias, ou não apresentarem uma justificativa válida, né, de que eles não podem comparecer, alguns são do grupo de risco, esses realmente não podem comparecer. Aí sim, fica aberta a porta judicial mesmo para essas pessoas, porque também não dá para ficar esperando o INSS atendê-las, né? Infelizmente, o que a gente vai verificar aí é um grande número de ações a serem ajuizadas para poder garantir dignidade para essas pessoas que estão doentes, não podem retornar e não conseguem fazer a perícia. Agora, Joel, as pessoas têm que fazer o reagendamento. É obrigatório você ter a comprovação de que você conseguiu reagendar. Então, elas têm que fazer isso pelo número 135, elas ficam com um protocolo do reagendamento. E também o reagendamento pela internet, também elas conseguem imprimir esse reagendamento que elas fizeram da perícia. Feito isso, elas têm a prova de que a parte delas elas fizeram, que é reagendar ou agendar a perícia. Se, por outro lado, na quinta-feira, a partir de quinta-feira, essas perícias não forem acontecer, aí o governo vai tomar uma medida também com relação a esses médicos. Por quê? Porque vão cortar o ponto, vão exigir a presença, né, de alguma forma, porque é um serviço essencial. Então, se eles estão fazendo um tipo de greve, essa greve ela tem que ser autorizada pela Justiça. A primeira coisa, o servidor público, para exercer o direito de greve, não é simplesmente ninguém vai trabalhar, né? Ainda mais que é um serviço essencial. Agora, se foi feita a perícia, a inspeção pelo Ministério da Saúde, teve o acompanhamento dos servidores do INSS nessas inspeções, nessas 111 agências que já foram declaradas aptas pelo Ministério da Saúde para a realização das perícias. Não há motivo para que essas perícias não voltem a serem realizadas. Por outro lado, Joel, Bruna, o que eu acho é que, infelizmente, a gente não conseguiu exercer essas perícias indiretas. Por exemplo, muitas pessoas fizeram esse requerimento da perícia indireta e não tiveram o seu pedido deferido. Por quê? Ou porque não juntaram o documento apto, ou porque faltou algum requisito no documento que apresentaram. Na verdade, a perícia indireta, ela na justiça também está sendo realizada, Joel. Por quê? Porque tem segurado que não pode comparecer à perícia. A perícia tem que ser realizada ou no domicílio do segurado, o que exporia também o segurado a risco, porque o médico ele tem contato com várias pessoas. E aí, de repente, ele vai entrar no domicílio do segurado que não pode correr o risco de ter contato com uma pessoa contaminada. Então, o que se faz? Na justiça se faz a perícia indiretamente, com base no prontuário médico desse segurado, com base nos atestados médicos, né? Se a pessoa está doente ou está inválida, ela tem um passado, né, registrado nos hospitais públicos ou particulares, os exames de imagem que fez, os exames de análise clínicas que tenha feito, tudo isso reunido possibilitaria ao perito fazer a perícia indiretamente. E é esse preconceito que a gente tem, e o próprio INSS faz a impugnação na justiça, falando que não, que a perícia não pode ser feita indiretamente, que ela tem que ser feita presencialmente. Uhum. Mas, na verdade, isso facilitaria muito a vida, né? Porque os peritos não se exporiam e o próprio segurado não precisaria ir até a agência pessoalmente. Mas tem muita fraude. Tem muita fraude, mas os documentos fornecidos por hospitais e por médicos, tem que haver um meio da gente fazer uma autenticação desses documentos, né? Porque agora nós estamos vivendo um novo normal, infelizmente. Então, é uma tendência que isso venha a acontecer, as perícias feitas de forma indireta também. Não é mesmo? Não vejo por que não. Sim. Doutora, nós temos aqui dezenas de perguntas. Vamos colocar algumas, por favor. A primeira, por favor, Bruna. Joel, quem que fala no 35, Joel?
Quem que falou em 35? E pelo que a doutora está falando, se você ligar lá, eles vão agendar para mais 30 dias para frente. Você não consegue marcar antes. Mesmo que acabe hoje, só vai ser atendido daqui a 30 dias. E o serviço está represado também, né, doutora? Deixa eu já emendar, doutora, com uma pergunta aqui de um outro ouvinte. Peraí. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos aí da Rádio Bandeirantes. Aqui é Alcides do Campo Limpo. Gostaria de saber da doutora aí se a continuação do auxílio emergencial para mulheres solteiras, mães solteiras, quanto que vai ser o valor? Se vai ser 1.200 ou vai ser 300? Abraço, sempre na audiência aqui, Rádio Bandeirantes. Não, são coisas diferentes, né? São coisas distintas. Daqui a pouco a gente responde essa segunda. Mas a primeira, doutora, 135, difícil de ser atendido lá, e quem é atendido acaba tendo esse agendamento lá para frente, 30 dias, como disse o nosso ouvinte. Isso mesmo. Na verdade, isso é uma outra dura realidade, né, Joel? Por quê? Porque a pessoa vai ter que ficar sem condições de sobrevivência nesse período. E aí o que a gente chama de limbo previdenciário é isso. Ela não tem a condição de voltar ao trabalho e receber o salário e não tem condição de estar recebendo o benefício previdenciário. Existe uma ação judicial, na verdade, pode ser feito um acordo com o empregador ou uma reclamação trabalhista para que o empregador banque esse período e depois vai descontar, vai haver uma recomposição aí, porque esse valor do tempo que ele está afastado, sem trabalhar, seria devido pelo INSS, não pelo empregador, mas o empregador bancaria, e a Justiça do Trabalho vem dando ganho de causa para o reclamante nessa situação. Então, né? o empregador mas também banca e depois o INSS acaba ressarcindo o empregador, é isso? Então, o empregado... na verdade, o empregado ele fica com crédito com relação ao reclamante. Tá, aí o empregado tem que procurar, então, o patrão nessa condição. Se ele tiver sem o salário e tiver sem o recebimento da indenização aí do INSS, ele recorre ao patrão, fala, olha, estou desesperado aqui, não estou recebendo do senhor nem do INSS. O senhor poderia continuar me pagando e depois a gente vê como fica lá na frente? É mais ou menos isso, né, doutora? É mais ou menos isso. Só que muitas pessoas estão sem esse emprego, né, Joel, né, Bruna? Estão desempregadas, né? Essa é a situação da maioria das pessoas, na verdade. A realidade é que a maioria das pessoas estão sem emprego. Então, não vai ser fácil fazer esse tipo de acordo, porque já não tem o empregador para socorrer também. Então, nesse caso, caberia também o ingresso na justiça, né? Foi o que a gente falou. A justiça vai atolar, vai virar um postão do INSS e também lá vai haver uma fila para perícia. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Marta Geller, que é advogada especialista em direito previdenciário. Uma situação complicada, doutora. Olha, o André de Santos queria saber se portadores de HIV e autismo têm direito a algum benefício. Olha, na verdade, o portador de uma deficiência grave, ele tem direito a um benefício assistencial que chama LOAS, que é o da Lei Orgânica de Assistência Social, é o BPC que a gente chama, né? Benefício de Prestação Continuada, desde que a família seja de baixa renda, né? Que uma família que tenha 4 pessoas na casa, você divide um salário mínimo, cada um seria 1/4 do salário mínimo, que seria a composição da renda por pessoa nesse domicílio. Aí sim, essa pessoa teria direito de requerer o benefício, que é o BPC, para poder dar dignidade, né, para essa pessoa portadora de deficiência. O autismo, o HIV não existe o BPC, né? Se for idoso, aí teria que ser uma pessoa idosa mesmo. Aí teria direito, sim, acima de 60 anos. Ou portadora de alguma deficiência grave. Tá. Vamos lá, mais uma por áudio, chegando no 999048756. Miriam de Andrade, São Bernardo do Campo.
Eu tenho esclerose múltipla, já estou há mais de 1 ano sem receber auxílio nenhum, porque me foi negado auxílio doenças, com todos os documentos, com todas as tomografias do meu cérebro, com todas as lesões que eu tenho, com todos os movimentos que estão ficando restritos, me negam a aposentadoria por invalidez. O que a Miriam pode fazer, doutora Marta? Olha, Miriam, você reúne toda essa documentação, a prova de que você fez o requerimento administrativo, da negativa, você recebeu uma carta com benefício negado. Você tem que ter, Miriam, qualidade de segurada também. Isso é um requisito para a obtenção do benefício auxílio-doença. Então, na hora, você tem que provar a qualidade de segurada, então você tem que juntar a carteira de trabalho. Se você tem acesso ao meu INSS, deve ter, aí você pode puxar o seu CNIS, verificar lá se as contribuições que você fez por carnê, se elas constam lá do seu CNIS, né, que é o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS constam as contribuições que você fez, que a gente chamava de carnê antigamente, né, Bruna, que eu sou mais antiga, então eu ainda sou daquele tempo que o carnezinho laranja, que as pessoas guardavam na pasta. Hoje, essas guias, elas são eletrônicas. Então, você paga no banco, ela vai imediatamente para o sistema DataPrev e vai aparecer lá no seu CNIS. Aí, você não precisaria estar levando esses documentos. Só, realmente, a carteira de trabalho, os comprovantes da sua incapacidade, os exames que você mencionou e também a prova de que você fez o pedido. Isso você pode ir no Juizado Especial Federal da sua cidade para dar entrada no pedido de concessão do auxílio-doença ou, alternativamente, invalidez. Por quê? Porque só a perícia médica vai constatar o grau de incapacidade. Se a incapacidade é temporária, se for temporária, por quanto tempo você tem direito a receber o benefício, qual seria a data para você passar por uma nova perícia, ou se a incapacidade for definitiva, para que você passe, então, a receber a aposentadoria por invalidez. Então, essa é a minha recomendação para a Miriam. Ou ela procura a OAB, um advogado especializado na cidade onde ela reside, ou ela procura o Juizado Especial Federal para que possa dar entrada no pedido. O Juizado Especial Federal faz o atendimento também pela internet, que é o Justiça Federal, jus.br. Lá você também tem o passo a passo para estar fazendo o seu pedido virtual, né, sem comparecer à justiça. Vamos lá, mais uma. Boa tarde. Aqui quem fala é o Oswaldo do Jabaquara. Gostaria de tirar uma dúvida. Para uma mulher que completou 60 anos de idade em setembro de 2020, vai poder se aposentar quando já tem mais de 15 anos de contribuição? Obrigado. Então, se ela tem mais de 15 anos de contribuição, tem que ver quantos anos de contribuição ela tinha em novembro de 2019. Por quê, Joel? Porque em novembro de 2019, a gente tem a entrada em vigor da reforma previdenciária. E aí, então, essa pessoa que não tinha completado os 15 anos, tinha 60 anos, mas não tinha completado a carência de 15 anos, ela vai passar por uma regra de transição. Então, ela vai ter que pagar aí um pedágio de 50% do tempo que faltava, ou depende qual a regra mais favorável para ela. Existe a possibilidade de fazer essa simulação também pelo site, que é o site do INSS, fazendo um cadastro, você faz uma senha para você, e aí você entra lá, você vai fazer simular o benefício, e aí ele vai dar as datas possíveis que essa pessoa vai poder se aposentar. Você vai pôr, na verdade, pelo próprio CNIS que está lá, o próprio sistema do INSS gera essa simulação. E em breve vai gerar também o cálculo do benefício, que ainda não está disponível, que antigamente era possível fazer pelo site, que ainda não está disponível, mas já foi anunciado como que estará disponível em breve. Mas ela vai se aposentar sim, porque o tempo de pedágio aí, se ela tinha pouco tempo para atingir os 15 anos em novembro de 2019,
já cumpriu o pedágio, só que o cálculo do benefício é que vai ser um pouco menor. Então tem que fazer simulação para ver se vale a pena esperar um pouquinho mais ou se já pode requerer o benefício. Tá bom. Doutora Marta Geller, queria agradecê-la pela entrevista. Obrigado mesmo e até a próxima aqui no Bora Brasil, tá bom? Se tiver mais problemas aí, a gente te aciona novamente. Obrigada, doutora Marta Geller, que tá sempre aqui com a gente também aos domingos, no Linha Direta com a Justiça, Joel, apresentado pelo Pedro Campos, a doutora Marta e outro timaço aí do mundo jurídico, sempre tirando as dúvidas dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, programa que também fica disponível no YouTube, você pode acompanhar e tirar todas as suas dúvidas. Obrigada, viu, doutora? Até uma próxima. Obrigada, Bruno. Obrigada, Joel. Até uma próxima. Bora, Brasil! É nós na fita, doutora. Bora, Brasil!